Justino Marte, vai dizer o seguinte, do ano 160 depois de Cristo. Explicaremos agora de que modo, depois de renovados por Jesus Cristo, nos consagramos a Deus, para que não aconteça que, omitido este ponto, demos a impressão de proceder um pouco maliciosamente em nossa exposição. Todos os que se convencem e acreditam que são verdadeiras essas coisas que nós ensinamos e dizemos, e prometem que não poderão viver de acordo com elas, são instruídos em primeiro lugar, para que, com o jejum, orem e peçam perdão a Deus por seus pecados anteriormente cometidos. E nós oramos e jejuamos juntamente com eles. É o que está lá em Diraquê. Depois, os conduzimos a um lugar onde haja água e, pelo mesmo banho de regeneração, com que também nós fomos regenerados, eles são regenerados. Pois então tomam a água, o banho em nome de Deus, Pai soberano do universo, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. É assim que Cristo disse: se não nasceres de novo, não entrareis no reino dos céus. Olha aí que é a pergunta de Jonathan, né? Nascer da água e do Espírito. Né? Então, para eles, nascer da água era nascer no batismo de João. E nascer do Espírito não tem uma outra coisa senão ser batizado com o Espírito Santo. Tá? É evidente para todos que, uma vez nascido, não é possível entrar de novo no seio de suas mães. Também o profeta Isaías, como citamos anteriormente, disse como anteriormente disse como fugiriam dos pecados aqueles que antes pecaram e agora se arrependem. Eis que o que ele disse: laivai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas almas e aprendei a fazer o bem, julgai o órfão, fazer justiça à viúva. Então, vinde e conversamos, diz o Senhor: se vossos pecados forem como a púrpura, eu os tornarei brancos como a lã. Se forem como o escarlate, eu os alvejarei como a neve. Se não me escutardes, a espada vos devorará, porque assim falou a boca do Senhor. A explicação que aprendemos dos apóstolos sobre isso é o seguinte: uma vez que não tivemos consciência do nosso primeiro nascimento, pois fomos regenerados por necessidade de um germe úmido, através da união mútua de nossos pais, e nos criamos em costumes maus e com condutas perversas. Agora, para que não continuemos sendo filhos da necessidade e da ignorância, mas da liberdade do conhecimento, e ao mesmo tempo alcancemos o perdão de nossos pecados anteriores, pronuncia-se na água sobre aquele que decidiu regenerar-se e se arrepende de seus pecados, o nome de Deus, Pai e soberano do universo. E aquele que conduz ao banho pronuncia este único nome sobre aquele que vai ser lavado. Com efeito, ninguém é capaz de dar um nome ao Deus inefável. Se alguém se atrevesse a dizer que esse nome existe, sofreria a mais vergonha e loucura. Esse banho chama-se iluminação, para dar a entender que são iluminados os que aprendem essas coisas. O iluminado se lava também em nome do Senhor Jesus Cristo e foi crucificado sob Pôncio Pilatos. E no nome do Espírito Santo, que por meio dos profetas anunciou previamente tudo que se refere a Jesus. Olha que interessante, né? Eu fiz questão de ler esse texto, porque ele fala o seguinte, né? Em nome do Pai. Quem pode anunciar o nome do Pai? Né? Em nome do Espírito. O que é o nome do Espírito? Em nome do Espírito, para ele, se refere a tudo aquilo que os profetas anunciaram no Antigo Testamento a respeito de Jesus. Em nome do Pai, porque o Pai enviou o Filho. Em nome do Espírito, porque foi o Espírito que anunciou por meio dos profetas aquele que haveria de vir. E aí, tudo isso se resume em quem? Porque o Pai envia o Filho, o Espírito anuncia o Filho, e era por isso que eles batizavam em nome de Jesus. Certo? Essa é a explicação que Justino Marte lhe dá, né, para a questão do nome do Pai. Porque quem é que vai anunciar, vai falar o nome do Pai? Né? Mas o Pai envia o Filho. E o Espírito? O Espírito é porque é ele que anunciou o Filho por meio dos profetas. E aí você tem o nome de Jesus, tá? Que é o que os outros dois apontam para Jesus. Perfeito? E aqui ele vai fazer todo esse anunciado aqui, que é sobre o batismo nas águas. Eu fiz questão de ler, inclusive Justino Marte, ele vai dizer também, mais embaixo, tá? No capítulo 62, que ele vai falar sobre isso, ele vai dizer que, por causa do batismo, tá? Muitos pagãos passaram a imitar a igreja e começaram a batizar
em nome do Deus pagão deles. Tá? Que ele chama aqui no livro dele de o batismo diabólico. Né? O mergulho, né? O mergulho diabólico. O batismo é o mergulho. Está ali no capítulo 62, que eles passam a imitar a igreja e passam a fazer um batismo ali também, tá? Repetindo ou copiando esse movimento cristão.